agradecer a presença do Mano Menezes, técnico do Grêmio. Tudo bem, Mano? Bom dia. Bom dia, prazer estar falando com vocês aí. Não vou contar tudo, mas vou contar o possível. Não, mas tu já nos fez uma promessa, entre aspas, no último jogo, que já está sendo cumprida. Hoje vai ter o jogo treino com portões abertos para o acesso à imprensa. Eu aproveito para agradecer, não a ti, agradecer a eu que critico tanto lá o Eurico Meira. Eurico, obrigado, que é o CEO de comunicação do Grêmio. Eu acho que passa por todos esses processos, porque são mais de 500 dias, Mano Menezes, sem os portões abertos para a imprensa no CT. Bom, mas eu gosto de trabalhar com a privacidade que eu acho necessária, mas também em determinados momentos é possível a gente voltar a nos aproximar mais dessa relação, para que vocês tenham um pouco mais de noção do que realmente é feito no dia a dia. Acho isso positivo para a gente, pelo menos para aqueles que trabalham como eu. Acho importante a gente mostrar o que a gente faz para o torcedor ter uma ideia do que é trabalhado aí no dia a dia. E esse dia um colega teu me perguntou aí se serão mais vezes essas oportunidades, e eu disse que depende do comportamento nosso. Brincadeira. Mano, eu vou começar por uma situação que a gente vem debatendo há muito aqui, que não é nenhuma crítica pela contratação, porque quando essa contratação foi anunciada, nós da imprensa, de maneira geral, gostamos muito, que é o Cuéllar, né, por tudo. E outro dia eu até vi uma resposta tua, eu acho que foi para entrevista, não sei se foi para o Correio do Povo ou para o GZH, mas num dos colegas lá, tu disse o seguinte, que por vezes o torcedor, de maneira geral, ele tem o imaginário daquele melhor momento do jogador, né? E até tu citou, poxa, não é mais o Cuéllar de 2019, daquele Flamengo. Mas isso a gente até imaginava. Mas o que acontece com o Cuéllar para que o Cuéllar, depois, passado aí praticamente 5 meses da chegada dele, ele não consiga ainda ter a condição de uma sequência de jogo? E até aproveito para emendar o teu pensamento daqui para frente com ele. Ele já tem essa condição agora, depois dessa parada? Bom, Bagé, isso geralmente acontece com os jogadores que saem dos clubes brasileiros e ficam muito tempo fora, né? Obviamente que a gente fica com aquela imagem do passado, quando o jogador saiu do Brasil e foi. Alguns deles voltam numa condição um pouco melhor, alguns deles voltam já mais adiantado de idade. Não é o caso de Cuéllar. Cuéllar é um jogador dentro dos padrões normal de idade. Então ele pode se esperar que ele renda muito próximo daquilo que ele foi, mas não chegou nessa condição, chegou com dificuldade. Na conversa que tive com ele para entender o que tinha acontecido antes, ele me argumentou que realmente entrou em campo sem ter a condição ideal para entrar em campo e render bem, e isso fez com que algumas questões fossem sendo construídas pela parte negativa. Eu, quando trago algum jogador para o clube, seja onde for que eu esteja, em termos de contratação, procuro ter o cuidado de não colocar o jogador antes daquilo que eu entendo que seja a condição ideal para ele entrar, porque se cria uma expectativa e as avaliações são muito rápidas, seja para um lado ou para o outro lado. Essa avaliação negativa porque o rendimento não foi bom criou mais dificuldades para nós resolvermos e para o jogador também desmanchar. Tendo que ele esteja na condição agora de poder fazer isso, está treinando bem, está treinando no mesmo nível dos outros jogadores, e agora vamos ver essa continuidade, vamos colocar em campo, vamos ver o rendimento, vamos esperar que as coisas aconteçam. Eu acho que elas podem acontecer sim. E essa é a expectativa para todos nós. Estão mais leves, as coisas estão fluindo. Como é que foi esse teu trabalho? O quanto que o bastidor, o ambiente, ele pesa no momento da bola dentro de campo, da bola entrar ou da bola não entrar no nosso gol, e estendendo isso à nossa política de futebol. O quanto que tu te mete ou decide isso? O Renato, ele disse uma frase quando ele saiu do Grêmio, que se o próximo treinador fizesse 50% do que ele faz, ele bateria a palma por essa gestão geral, digamos assim. O Grêmio nas últimas janelas contratou 10 jogadores, 11 jogadores, 12 jogadores por janela. A gestão contratou 46 jogadores.
e na tua vez a gente contratou um. É pedido do Mano? É uma nova política de futebol? Ou é o Grêmio botando o pé no chão e voltando às suas raízes, digamos assim? Bom, apesar de parecer assim, às vezes externamente, minha relação interna quase sempre é boa. Eu só brigo quando eu acho que tem que brigar, quando eu acho que a briga tem que ser feita, que não tem outra solução para aquele caso, né? Mas eu sempre fui um treinador de diálogo, sempre procuro resolver as coisas cara a cara com os jogadores, frente a frente, para que eles se sintam comprometidos com aquilo que a gente acha que é o correto, para as coisas andarem bem. Claro que o resultado no futebol é fundamental para o ambiente ser mais leve. Não tem ambiente bom se tu só perde, se tu não avanças, aquelas questões que nós sabemos e você sabe tão bem quanto eu. Tá? Eu tenho uma máxima que toda vez que tivermos alguma dúvida sobre alguma contratação, a gente não deve fazer. Porque ela depois a situação de fazermos assodadamente vai nos trazer mais problemas para resolver no futuro do que soluções. E um dia eu disse, e até saiu aí meio deturpada a frase, que 80%, 90% dos jogadores que tem no mercado para nós contratarmos são todos muito parecidos. E é só olhar, né? É só fazer o levantamento dessas contratações aí que tu te referiste e que outros clubes também fazem. Eu falei aí na última entrevista para um outro veículo que no Brasil, eu não estava me referindo ao Grêmio, nossos times contratam muito. Por essa pressão externa de ter que resolver o assunto, de ter que trazer alguém, e a gente acaba trazendo mais da metade das nossas contratações jogadores que provavelmente temos muito parecidos no nosso elenco, ou temos na nossa base, que nós temos que aproveitar e ter um pouco mais de paciência e um pouco mais de coragem para colocar, né? E eu acredito muito nisso. Eu acho que não temos dinheiro para fazer contratações em quantidades. Se nós gastarmos demais o dinheiro contratando muitos jogadores, não temos condições depois de brigar por um jogador diferente que aparece no mercado. A gente tem que guardar esse dinheiro para ter esse poder de negociação na hora que surge aquele que realmente pode ser diferenciado e vai ajudar todos os outros médios nossos que temos a elevar o seu nível e aí sim termos um time com capacidade para lutar por conquistas, que eu acho que sempre deve ser o objetivo do Grêmio. Eu tenho uma curiosidade que é mais de bastidor, assim, que é uma coisa que me atrai um pouco mais. O treinador, quando a gente troca, independente do clube que seja, mas no nosso em especial, normalmente se troca porque alguma coisa não estava dando certo ou porque a análise interna ou externa era essa. Quando o Mano Menezes, treinador, chegou no Grêmio 2025, qual foi a primeira coisa que ele teve que corrigir? A parte defensiva da equipe estava muito, muito desorganizada, né? A equipe tinha uma ideia desorganizada para o meu gosto, para deixar bem claro, né? Não que fosse desorganizada para a ideia do treinador, ele pensava o futebol daquele jeito e assim era. Os extremos do Grêmio eram orientados para não recuar, para voltar para marcar. Isso criava quase sempre uma superioridade numérica do adversário no nosso campo defensivo, porque é matemático, né? É só olhar hoje aí o Mundial, ontem estava olhando, no domingo estava olhando, as equipes para defender tinham seus 11 jogadores em 25 metros, muitas delas, né? Então chega a ser assustador, né? Porque se a gente faz isso no Brasil, vão dizer que a gente é retranqueiro, muito mais eu com a minha fama, né? Mas você vê como o futebol exige que os jogadores hoje estejam num curto espaço do campo, mais compactado, para você defender bem. E se os dois extremos não voltam para defender, a defesa, principalmente os laterais, ficavam muito expostos no 2 contra 1, então estavam sofrendo muito os nossos laterais defensivamente, porque não tem jeito, né? Os outros fazem bem, os outros têm qualidade para fazer bem, a gente também tem que fazer bem essa parte defensiva. E o segundo ponto, que
que a mim chegou a ser muito assustador, muito mais para a característica do clube que tanto conhecemos, foi não ter ganho um duelo no primeiro jogo contra o Godoy Cruz na Argentina. Nós perdemos todas as disputas em que nossos jogadores estiveram envolvidos. Aquilo era um indício muito claro de que, atleticamente, de um modo geral, a gente estava muito aquém do que é o futebol de hoje. Mano, bom dia, bem-vindo aqui ao Futebol, a Alegria do Grêmio. Você deu uma entrevista, uma resposta, não dessa série de coletivas agora, mas era um pós-jogo, não lembro bem qual, que eu considerei uma resposta muito boa e falei com base nela várias vezes. Em que você detalha a formação do meio para frente do seu time e disseca taticamente aquilo que você deseja, né? Inclusive enumerando as posições. O número 1 ali no meio campo são um volante mais de contenção, o número 2 saindo para o jogo, o número 3 o articulador, o tal do 10 clássico, né? O número 4 um cara de beirada, mas com característica de armação, do outro lado um ponta mais agressivo e um centroavante. Na frente, evidentemente. Dentro desse desenho, mano, eu tenho 3 dúvidas, tá? Sobre, evidentemente, 3 jogadores. Onde você pretende encaixar o Alex Santana, que chegou agora nesse desenho, o Monsalve, que é um cara que a torcida e a imprensa tanto imaginam, mas ele parece que não consegue ter aquela regularidade, né, que dele é esperado. E além do Alex Santana e do Monsalve, o Vijaçante pra ti, ele é mais o primeiro volante ou mais esse segundo que avança um pouco mais? Boa, prazer estar falando com todos vocês e contigo também. A questão da nomenclatura que foi dada na entrevista foi para que as pessoas entendessem um pouco mais ou menos aquilo que a gente pensa, né? E aquilo que é o futebol de um modo geral. Acho o Villaçante faz primeira função e faz segunda função, mas acho ele mais de segunda função do que de primeira. É um jogador que até bem pouco tempo infiltrava na área, chegava lá para fazer o acabamento das jogadas. Então esse jogador vale ouro, né? Porque ele tanto faz a parte defensiva de retomada de bola, como faz a chegada na frente, que é muito necessária para um time chegar e ser forte ofensivamente. Então sempre que se tem esse jogador, a gente procura utilizar ele tirando o melhor que ele tem para dar para a equipe. Acho que Alex Santana pode fazer a segunda e a terceira, joga um pouquinho mais à frente, já jogou um pouco mais à frente muitas vezes, né? Jogou no Atlético Paranaense, jogou no Ludogorets de camisa 10, quando eu vi jogar lá. Então, jogou de meia no Paraná Clube, um pouco mais atrás. Então, é um jogador que pode fazer essa terceira para dar um pouco mais de liberdade a um homem como Cristaldo, que é um jogador também de chegada de área, que a gente não pode sacrificar tanto em termos de recomposição, porque senão acabamos tirando a possibilidade de ele entregar o melhor que ele tem para a equipe. Então, quando fomos buscar esses jogadores, é para tentar compor com jogadores que já temos um equilíbrio maior de equipe para que eles possam voltar a render aquilo que sempre renderam em outras oportunidades. A ideia do quarto homem de meio, às vezes não precisa ser exatamente pela beirada, você pode fazer um quarto homem de meio por dentro, e aí, voltando, mencionando esse jogador como o Cristaldo e aí temos que fazer uma composição de meio campo diferente para fazer a recomposição defensiva, quando o adversário tiver a bola, quem vai pegar a passagem do lateral. Por exemplo, jogamos com o Corinthians no último jogo e o Corinthians fazia 3 no meio e quem pegava a passagem do lateral era um desses 3 do meio. Não era o meio ofensivo, que era Garro, né? Então, da mesma maneira, só para ilustrar, podemos fazer a nossa composição de meio campo também um pouquinho mais com losango do que um pouquinho mais de duas linhas ou desse quarto fazer por fora. Mas ganhamos um jogador nesse curto espaço de tempo que é Alisson, então queremos também tirar o melhor dele para a equipe, fazer evoluir, ele tem evoluído bem. Vamos montando a equipe, vamos ver como ela se comporta
e as respostas que o campo vai mostrando para a gente afirmar as ideias que a gente tem para escolher a melhor formação.